Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Nessa noite, vamos dar sequência ao livro de Romanos. A você que está conosco também pela internet, nós estamos fazendo uma série de estudos, muito embora um domingo à noite, mas vamos assim falar da palavra de Deus, procurar verificar a condição desse texto que vamos falar nesta noite, porque é sim um assunto complexo, mas um assunto necessário que o povo de Deus precisa cada vez mais aprender sobre as coisas de Deus e principalmente nesse livro de Romanos. E o que eu queria nesse primeiro momento é orarmos mais uma vez e pedir a misericórdia do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, te louvamos nesta noite e bendizemos em nome de Jesus, sobre tudo aquilo que vamos falar, sobre a sua palavra que vai ser exposta e também explicada. Vamos falar sobre o assunto da lei, vamos falar sobre o assunto da salvação, e nos ajude a aprender mais de Ti, porque se na Tua palavra foi explicitados esses assuntos, é porque o Senhor queria que nós a cada vez mais nos aprofundássemos na Tua palavra. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 17, a Tua palavra vai dizer que nós aprendamos mais sobre a revelação de Cristo, sobre aquilo que Cristo é, sobre aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. E é por isso que nesta noite nós vamos destrinchar esse assunto, Senhor, a fim de que o Seu nome seja glorificado, e assim bendizê-lo por causa das coisas grandiosas da obra de Cristo nas nossas vidas. Louvamos em nome de Jesus, amém. Muito bem, o que nós podemos tentar, ganhar tempo, porque nós temos um assunto relativo, é que nós vamos nos basear em Romanos 7, de 1 a 6. Mas antes disso, eu gostaria de que nós fizéssemos uma retrospectiva daquilo que já foi dito, daquilo que já foi explicado, daquilo que já vimos sobre o livro de Romanos, porque o livro de Romanos ele tem uma particularidade. Qual é essa particularidade? É que, não que aqui eu estou menosprezando nenhum outro livro da Bíblia, nada disso, mas o que nós precisamos saber, que todo o compêndio do livro de Romanos, se nós pegássemos, nós não precisaríamos de outro livro para falar da salvação em Cristo. Nós encontramos todas as sequências necessárias para que alguém saiba de Cristo em Romanos, e se nós pregarmos a alguém, nós podemos somente pregar com o livro de Romanos. Mas isso deixaremos para uma outra oportunidade, se for possível, a gente pode falar a respeito. Mas o que nós precisamos entender? É o contexto que envolve essa condição. Porque quando nós falarmos a respeito do que temos falado sobre justificação, sobre salvação, sobre arrependimento, sobre tudo aquilo que a palavra está nos dizendo no livro de Romanos, nós precisamos entender que o termo salvação, quando o hebreu, seja ele judeu, seja ele israelita, seja ele, enfim, qualquer nominação que a gente dê para cada um deles, nós precisamos entender que para eles, salvação no Antigo Testamento era livramento, eram os atos salvíficos de Deus, porque os saduceus não criam na ressurreição. Todavia, os fariseus, sim, mas eles são dos tempos, talvez 100 anos antes de Cristo, 150 anos, eles não são tão antigos assim, mas enfim, eles não tinham essa noção a respeito de que o Messias viria para salvar a alma, para justificar.
Então, tudo que eles conheciam sobre a lei era o máximo, era o ápice que eles tinham para falar a respeito de Deus e conhecer a Deus. Então, quando nós estamos vivendo o Novo Testamento, estamos vivendo a obra maravilhosa de Cristo, porque se nós formos pensar a respeito, nós vamos ver que tudo que nós vamos falar nesta noite, tudo que tem sido falado, se não fosse Jesus completar toda a boa obra, estaríamos perdidos. Então pense nisso, pense em glorificar o nome de Jesus, no momento em que você estiver vendo esse texto, sabendo que tudo o que acontece, tudo o que se descreve, é por causa da obra de Cristo, essa grandiosa obra de Cristo. Então, Romanos é uma carta muito rica, e que se houvesse só essa carta, a gente já seria o suficiente para falar do amor de Cristo, né? Porque ele envolve uma teologia sequencial, que chama-se assim, sistemática no termo teológico. Muito bem, mas o que estamos vendo é que Paulo está na sua terceira viagem missionária em Éfeso, e ele não tinha mais campo para pregar. Haja visto que a região do Mediterrâneo, onde ele pregou, que ele estabeleceu muitas igrejas, né? Então, o que aconteceu? Começou a ficar já sem aonde pregar, e ele precisava expandir os campos. Então, dentro do coração dele, daquilo que ele sentiu de Deus fazer, é óbvio que ele orou a Deus para que isso ocorresse. Ele pregou ali por de 15 a 18 anos no Mediterrâneo, nessa região da bacia do Mediterrâneo. Uma região rica que, se você olhar no YouTube, você vai ver como é maravilhoso desde os tempos de Paulo. Então, o que podemos entender é que ele queria ir para o norte, ele queria ir para a Espanha, e que ficava acima de Roma. E o evangelho ali não tinha chegado ainda. Então o que nós precisamos entender? Que ele simplesmente começa a preparar essa carta aos romanos, e o que nós precisamos entender é que Paulo não conhecia propriamente Roma, não conhecia os romanos, e o que ele teve que fazer? Ele teve que escrever uma carta para mostrar que ele era uma pessoa que tinha conhecimento de Cristo, que ele tinha conhecimento de todas as questões da lei, porque o que eles faziam naquela ocasião? Eles estavam denegrindo a pessoa dele, dizendo que ele era um subapóstolo, que ele transitava em direção diferente daqueles que eram os verdadeiros apóstolos. E para ser apóstolo, precisava ter visto Jesus, não é? Não é como hoje que qualquer pessoa se identifica e se nomeia e tudo mais. Mas ele precisava ter visto Cristo. E o testemunho de Damasco, muitos não criam. E quando Paulo ainda começava a falar mal, no sentido para ele, sobre circuncisão, sobre todas essas coisas, o que ele faz? Ele antes vai para Jerusalém levar uma oferta. Ele coletou oferta para aqueles que moravam na Judéia e estavam passando necessidade. E depois ele iria para Roma. Mas o que vem a acontecer? É que esses judeus sempre iam atrás daquilo que ele pregava do Evangelho, para denegrir de tudo que ele falava. Então, este alvo dele, ele gostaria de atingir. Então, à medida que ele escreve o livro de Romanos, não é que ele está tendo um diálogo com alguém de lá, mas que todas essas perguntas ele sabia que esses judeus fariam. Então ele já antecede e dá uma espetacular aula em Romanos sobre aquilo que nós precisamos saber sobre salvação. E ali ele vai já entendendo o que poderiam perguntar, então ele já automaticamente responde tudo aquilo que estava nessa condição. E eles pregavam, contra tantas coisas do que ele pregava, e eles também faziam uma coisa, eles diziam coisas que Paulo, ele não era uma pessoa convertida, ele não era um judeu real, ele vivia viajando no mundo da lua, então aquela coisa toda. Mas o que nós podemos entender, não é? Que esses judeus passavam pelos lugares onde Paulo estabeleceu igrejas, né?
E assim escreve Romanos, antecipando aos questionamentos. E nós vamos ver, a partir do capítulo 1, Paulo falando sobre a perdição dos gentios sem Cristo e que são indesculpáveis. Então Paulo está nesse contexto, procurando escrever para eles a respeito do que era necessário, para conhecer a Cristo, e que ele precisaria do sustento deles para essa oferta, que ele precisaria ir até a Espanha. E o que nós vemos que Paulo então começa a falar no capítulo 1, de que os gentios eram indesculpáveis. No capítulo 2 ele fala dos judeus também, que estavam perdidos sem Jesus, porque por mais que eles tinham o privilégio de receberem, todo o contexto do Antigo Testamento, não os eximia de tal adesão ao Evangelho e da necessidade da justificação mediante a fé. E muitos obviamente não gostavam disso, porque para eles o que existia era a lei, era cumprir a lei. Então o que nós podemos entender? No capítulo 3, todos estão perdidos, diz Paulo, mas Deus oferece a sua salvação. Então, a perdição de todos os homens e da necessidade de crer no Evangelho. No capítulo 4, ele fala de Abraão e de Davi, que não foram salvos pela lei, mas sim pela fé no Messias. No 5, ele faz a comparação entre Adão e Cristo, e a salvação em Cristo e a justificação dele, Cristo. No capítulo 6, que foi o capítulo mencionado há 2 domingos atrás, ele fala a respeito de que morremos com Cristo e ressuscitaremos com Ele, da mesma maneira que Ele ressuscitou. Então nos dá a libertação da lei e do pecado. E no capítulo 7, que nós vamos falar, e o 8, ele inicia sobre falar da lei e da santificação. Falando sobre, eu gostaria de falar sobre santidade. Eu tenho um particular que santidade, quando a gente fala, é uma coisa completa, é uma coisa que você recebe todo aquilo que você precisa para ser santo, não simplesmente no nosso entendimento separados do mundo, não é somente isso. Então, eu creio que nós estamos vivendo uma vida no Evangelho, sendo pessoas que estão sendo santificadas. Santidade é para quem já é toda a glória e sem imperfeição. Então, quando eu vou falar aqui a respeito disso, eu vou falar santificação. E essa atuação do Espírito Santo também acontece no 7 e no 8. No capítulo 9, 10 e 11 em diante, vai falar do plano de Deus para Israel, na salvação, e a entrada dos gentios na igreja. São capítulos desafiadores na sua compreensão, especialmente porque fala muito sobre eleição e predestinação. Muita gente acha complicado, embora eu particularmente não vejo nenhum problema. O que nós precisamos entender é o seguinte: eu passei no contexto evangélico praticamente até hoje uns 45 anos. Foi nos últimos anos que eu ouvi alguém pregando sobre Romanos 9. As igrejas não gostam de pregar Romanos 9, porque tem de falar de predestinação, e nós não podemos fugir do texto. Mas muito bem, então isso eu vou deixar com os pastores que vão pregar mais à frente, aí vai ser responsabilidade deles. Então no capítulo 12 e no capítulo 14 vai falar sobre a unidade da igreja e suas implicações e admoestações. No 15 ele vai voltar a falar de missões, e no 16 ele dá as suas saudações. Então esse é o contexto que nós vivemos, e nós precisamos entender a realidade daquilo que vai agora dizer no capítulo 7, que é muito importante nós sabermos. Então eu me baseei na NVI, a Nova Versão Internacional, e diz assim o texto bíblico, embora sentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo,
Pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Outras versões falam de caducidade da letra, mostrando algo que já estava ultrapassado. Então nós vamos aqui refletir em algo que, quando nós vivemos o nosso cotidiano, nós falamos em lei, nós falamos nos 10 mandamentos, que é o resumo da lei, né, moral, e o que nós precisamos entender é o seguinte: no capítulo anterior, né, que é o capítulo 6, né, Paulo vai iniciar falando sobre o fato de que o morrer em Cristo, né, como o pastor Ronaldo pregou. Então, o que nós precisamos entender, que Paulo está dizendo aqui, que esse morrer, né, não propriamente é o morrer fisicamente e ir para 7 palmos debaixo da terra. Paulo, então nesse caso, nós temos 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte eterna, que é para sempre estar fora da presença de Deus. A morte espiritual é andar neste mundo sem Cristo. E a morte física é aquela que, embora nós não tenhamos passado, mas que nós a conhecemos, né? Como ela chega. Então, nesse caso aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre a questão do batismo, como se fôssemos morrer com ele espiritualmente, porque ainda nós não morremos fisicamente, e ao mesmo tempo não morreremos sem Cristo, então não vamos morrer a morte eterna. Louvado seja Deus. E nesta condição, o apóstolo Paulo está dizendo isso, o fato de que nós vamos não só morrer em Cristo, né, de uma forma importante que nós precisamos entender, esta condição relacionada com os versículos que nós lemos. Então, isso vai nos falar a respeito de que nós estamos vivendo algo libertador, e que naquele momento, para aqueles que conheciam a lei, era muito desconfortável saber disso, algo que tinha sido substituído. Como é que pode ser isso, não é? Mas o que nós precisamos entender então, que nós fomos batizados na semelhança da sua morte, e o pecado se alastrou, mas a graça de Cristo transbordou por demais, diz o capítulo 5. Então, por isso, temos de louvar a Deus por esta condição. E quando nós, à medida que vamos adentrar ao texto, para falar a respeito daquilo que o apóstolo Paulo está nos dizendo, ele diz assim: meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Ele está dizendo aqui aos judeus. São os judeus que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Então, ele vai entrar numa analogia depois do casamento, para dar um exemplo para nós, que uma vez você encontrando a Cristo, uma vez que você foi regenerado pelo Espírito de Deus, você está numa condição privilegiada, não por causa de você, mas por causa de Cristo,
que realizou essa obra para nós. Então, aqui o texto diz que todos aqueles que estão debaixo da lei, eles estão na autoridade da lei. E que, para que possa sair desta condição, essas pessoas precisam morrer espiritualmente, para que, encontrando a Cristo, elas não se tornem mais sobre o jugo da lei. Nós vamos chegar lá, mas espera aí, eu posso continuar observando os mandamentos? Não é isso que eu estou dizendo, a gente chega lá. Então, o que nós precisamos entender é que o versículo 1, ele vai falar sobre a lei, que é o padrão moral, daquilo que é certo ou errado, da santificação de justiça e de bondade. Não só dos 10 mandamentos, que é um grande resumo para nós, é apenas um grande núcleo, os 10 mandamentos. Há muito mais nessa lei moral, que costumeiramente se fala, e já em Gálatas fala a respeito da lei cerimonial, né, dos rituais e da circuncisão. Então, aqui, esse texto vai nos advertir que enquanto nós estivermos sobre a autoridade da lei, nós estaremos nesta condição de morte, por causa que a lei nunca salvou. Esses homens de Deus que foram salvos, os remanescentes de Israel, foram salvos porque eles olhavam para o Messias e criam no Messias. Não foi a lei e a conduta deles que o salvaram. Mas vamos ver, então o que nós precisamos entender? Que esse versículo 1 nos fala isso. E o apóstolo Paulo, ele vai dar um exemplo, né, uma analogia, pela lei da mulher casada, que era uma lei que existia na ocasião. Então, e seu marido, enquanto ele estiver vivo, né, repetindo, por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido, enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Então, a lei do casamento, ele fala sobre a insolubilidade do casamento. Mas ele está dizendo que, no sentido figurado, nessa analogia, que até que a morte os separe, não é isso que nós conhecemos? Significando dizer, quando a morte chega, aquele pacto termina. E nessa condição, é o que acontece com a analogia do marido e mulher. A mulher se torna livre ao momento que o marido morre. Certo? Então, significando dizer que aqui está falando em outras palavras, que aquele que morreu para a lei, que nasceu em Cristo, ele está livre da lei, sobre o jugo da lei, porque do contrário ele também morreria, porque ele não teria Cristo. Por isso que todas as pessoas que um dia nasceu, todas as pessoas que estão vivendo e que não reconheceram a Cristo Senhor e Salvador, viviam debaixo da lei, mesmo que não soubesse, mesmo que não tivesse essa ciência sobre a lei judaica, a lei instituída por Deus. Mas todas essas pessoas que morreram nesta condição, morreram sem Cristo e foram realmente para o fogo eterno. É isso que a palavra nos diz. Então, o que nós queremos dizer é que enquanto o homem está vivo, ele está dominado pela lei, não é? Lá como nós vimos no versículo 1, para quem conhece a lei, o homem está ligado à lei por toda a vida. É só quando Cristo chega e que você morre para a lei, que você está numa condição de que não mais terá o jugo da lei. Assim também, pela lei do casamento, o homem e a mulher que estão ligados por toda a vida,
A eficácia da lei sobre os homens do Antigo Testamento, né, é a maneira que a mulher estará livre da lei do casamento se o marido morrer. Falamos já sobre isso. E durante esse texto eu vou aplicar outras coisas para que nós entendamos. Há uma pergunta que não quer calar. Há muitas pessoas que conhecem a Cristo e que acreditam que nós estamos debaixo da lei. Outros já não acreditam. E eu quero mencionar o fato de que, embora as leis de Deus, tanto cerimonial como cultural, não importa, as leis que foram dadas, elas foram abolidas verdadeiramente. Ah, mas como é que eu vou viver agora sem um direcionamento do certo e do errado? Não. Então, a pergunta que não quer calar: estamos debaixo da lei moral? Mas por que você está dizendo lei moral? Porque os 10 mandamentos, que é o resumo das leis morais, né? Fala-se a respeito da lei moral. E alguém pode perguntar: a lei de Moisés passou? Eu faço essa pergunta para vocês. Alguém sabe dizer se a lei de Moisés passou? Para alguns, sim, para outros, não. Mesmo evangélicos, mesmo pessoas convertidas, pensam desta maneira. Então, a gente sabe que a lei de Moisés passou. Sim, ela passou. Mas alguns catedráticos, podemos dizer assim, inclusive podem dizer que sim, ela passou. Mas, todavia, entretanto, ela passou no aspecto civil, nas determinações ligadas ao funcionamento ou do organismo da nação israelita. Ela passou no aspecto cerimonial, os sacrifícios, as oblações, que eram sacrifícios específicos. Ela passou nesse aspecto, mas ela não passou e nem deixou de vigorar no aspecto moral. Pense nos 10 mandamentos. Alguns acreditam assim, que ainda estão debaixo da lei. E Paulo aqui está explicando com todas as palavras e esses versículos, de que quem está sob a lei está com a sentença de morte. Mas se você morrer para a lei, acabou, você está em Cristo. Sigamos. O texto vai nos dizer o seguinte, né? O que podemos entender é que o lado moral da lei persiste desde Adão, passando por Abraão e para sempre. É esses que assim creem. A lei sempre existiu, desde Adão, muito embora a lei foi dada para Moisés, mas eles acreditam que tudo que já aconteceu antes de Moisés, essa lei existe até agora, dada a Abraão e foi dada para sempre. Mas outros vão dizer, sim, no aspecto moral, a lei também passou. Eu não sei de que maneira você vai se condicionar a partir de hoje com esse texto, porque ele realmente nos deixa numa condição de definir o que nós queremos. Se ainda estamos debaixo da lei, ou se ainda nós estamos em Cristo, é o que nos basta. E sigamos aqui. Então, porque não estamos debaixo da lei, esses dizem. Não que devemos dar as costas para o conceito e princípios da lei, e não observar o que é errado, o matar, o roubar, o adulterar, né? Blasfemar, desrespeitar a lei, se não podemos ver, né, em 2 Coríntios 3, de 7 a 11, o que vai nos dizer a respeito disso. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, de 7 a 11, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. O que é o ministério gravado em letras e pedras? A lei moral. Está acompanhando? É a lei moral. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que se desvanecente.
que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Entenda-se aqui, ministério do Espírito, o Evangelho. Então, o texto está nos dizendo que aquilo que foi gravado em letras, em pedras, esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso, que é o Evangelho? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação à lei, porque a lei, quando ela veio, a nossa imperfeição foi olhar para a lei como um espelho para as nossas almas. E à medida que nós olhávamos para a lei, quando dizia que não podia ter ganância, nós aí queríamos ter ganância. Então, a lei fez com que nós tropeçássemos terrivelmente, porque a nossa condição era caídos. E aqui a palavra está dizendo isso. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quer dizer, a lei que nós estamos falando aqui, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Quem é que produz justificação nas nossas vidas? Que temos aprendido todos os domingos à noite aqui. É Cristo Jesus através da sua morte e da sua ressurreição. Então o Evangelho, ele é muito mais glorioso do que a lei. Pois o que outrora foi glorioso, a lei foi gloriosa, mas em outrora, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. Qual que é? A da graça de Cristo em nossas vidas. A obra completa que Jesus fez na cruz do Calvário. Isso nunca aconteceu na humanidade e nem mais vai acontecer. A ponto de que a gente recorda que há pessoas que creem em Deus e diz que o melhor está por vir. Mentira! O melhor de Deus já veio. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que pudesse nos salvar. Esta é a alegria que envolve o nosso coração. E ali no final do versículo diz: e se o que estava se desvanecendo se manifesta com glória, quanto maior será a glória do que permanece. O que permanece? O Evangelho de Cristo. Quando você pensa na lei, você tem que entender algo que é muito importante. Não estamos debaixo da lei, mas que o crente tem na sua vida engendrado a lei no coração, desde a sua regeneração. Ele não está debaixo da lei, mas a lei foi enxertada no seu coração, e você tem o discernimento por causa de Cristo, que você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai fazer tantas outras coisas que não se deve fazer, por causa do Evangelho regenerativo que aconteceu na sua vida. E o que nós precisamos entender no nosso processo salvífico, é que Paulo, entre tantas anuâncias que aqui diz, na carta de Romanos, é que primeiro o Senhor nos regenera. Você não tem condição de se regenerar sozinho. Eu olho para Cristo, eu quero Cristo. Se o Espírito Santo não abrir o seu entendimento, você não reconhece. E à medida que você pensa que você reconheceu, é que o Senhor já o regenerou. E nessa regeneração, junto com o arrependimento dos pecados, junto com o perdão dos pecados, você acaba reconhecendo em sua vida que a lei foi enxertada no seu coração, a lei moral, mas você não está mais debaixo da lei. É isso que o apóstolo Paulo nos fala, de que na nossa alma, ela foi imperida a lei, e inserida também no nosso espírito, né? Porque alma e espírito, há aqueles que creem que só existe corpo e alma.
Eu creio que existe corpo, alma e espírito. Então, a nossa alma, onde estão os nossos anseios, as nossas vontades, e nosso espírito é aquele que recebe a manifestação de Deus na nossa vida. E tem comunhão com o Espírito, que consequentemente tem comunhão com o nosso corpo e com a nossa alma. Então, à medida que esse engendramento da regeneração que nos foi dada, e que a lei começa a fazer parte da nossa vida, mesmo que nós não estamos debaixo da lei, faz com que nós fomos regenerados, e nessa transformação, a gente entende esta realidade de Deus. O que nós também poderíamos dizer, que à medida que isso acontece na vida da pessoa, quando ela é transformada, regenerada, ela não mais adora a outros deuses, ela vai se esforçar para isso, porque quando eu falo adorar outros deuses, não é pegar estátua, imagem de alguma coisa e colocar no lugar. Eu estou falando de coisas mais complexas. Muitas vezes nós podemos dividir a glória de Deus com outros homens, com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com meu marido. A adoração de outras coisas e dividir a glória de Deus não é só com estátuas de imagens, eventualmente daquelas que a gente diz ser de representativa de santos do Evangelho. Mas qualquer coisa que nos tira a exclusividade da glória de Deus. O que pode ser nas nossas vidas algo que isso está acontecendo, mas que nós precisamos nos esforçar para que nós possamos ser mais agradar a Deus nesse aspecto, não é? Então, a lei, ela foi enxertada em nós, e isso revela o nosso caráter como um espelho, como eu já tinha dito. O fato de que, quando nós olharmos para a lei, que foi enxertada em nós, mas que nós não estamos mais subjugados à lei, porque nós morremos, e nós agora estamos em Cristo. É isso que Paulo tem dito para nós. Então, não porque estão debaixo de uma letra escrita, não é? Porque essas normas todas, a justiça e a santificação, está diante de nós e agora faz parte do nosso coração. Nós temos a lei dentro do coração, não mais daquela forma subjugadora, daquela forma de regras, mas porque eu fui enxertado em Cristo, porque eu fui regenerado em Cristo, então agora estou vivendo uma vida desta maneira, aquilo que agrada a Deus, porque é a palavra que está dizendo. Deus não escreveu esta lei em tábuas de pedras, mas escreveu nas tábuas de carne do nosso coração. Sabe por quê? Por causa de Cristo. Porque nós vamos continuar tropeçando, mas quem completou a boa obra foi Jesus Cristo. É Ele que nos dá esse entendimento para que nós vivamos desta maneira. Por isso, quando o apóstolo Paulo está nos levando a esta condição de entender essa verdade, de que nós não somos mais subjugados pela lei. Muito bem. Versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Interessante. Esse versículo 4, ele vai também nos dizer a respeito de uma coisa interessante, que nós nos tornamos viúvos, tá? Da lei. Nós estamos viúvos da lei, viúvos recasados com Cristo, porque não é isso que o texto está falando? Sobre o matrimônio. Nós, porque morremos para a lei, agora nós nos tornamos o quê? Viúvos recasados com Cristo. Você devia se alegrar,
Porque é a melhor coisa que poderia acontecer nas nossas vidas. Ou você queria estar vivo, morrendo através da lei. Você não mais terá a morte eterna. Sabe o que é isso? Por causa desta vida em Cristo. Então, interessante que o texto vai falar a fim de que venhamos a dar fruto para Deus, não é? Esses frutos, ou esse fruto, são os filhos da justiça, ou dos atos de justiça na obra de Cristo. Porque toda vez que você olhar para o Novo Testamento e ver atos de justiça, sobre a justiça de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. No Antigo Testamento podia ser um livramento, mas após a vinda de Jesus, a sua morte e ressurreição, então os atos de justiça de Deus estão em Cristo. É Ele que completou toda a boa obra. Das vezes que eu tiver a oportunidade, sempre vou estar relembrando isso, para que você se lembre que Cristo completou toda a boa obra. Você não completou nada. Foi Deus que te regenerou e fez com que você cresce no Evangelho. Deus fez a obra toda. Versículo 5: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Sabe, antes de conhecer a Cristo, sabe qual era a nossa boa obra? Os filhos que nós gerávamos, está dizendo esse texto aqui, eram filhos horrendos, coisas terríveis, porque gerava a morte. Jesus, o que o Senhor fez comigo, o Senhor me regenerou, isso é tremendo para a minha vida. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Qual é o novo modo do Espírito? É viver o Evangelho de Cristo. E se você vive o Evangelho de Cristo, se você foi regenerado e transformado pelo poder de Cristo, você terá a lei enxertada no seu coração, mas não subjugado à lei. Você morreu para a lei, por causa de Cristo. Produzimos pela obra de Cristo um fruto agora bonito, porque é o Espírito Santo que habita em nós, e não produzimos esse fruto pela lei, não pela sua caducidade da letra. Não estamos debaixo da lei, mas ela está embutida no nosso coração para vivermos em santificação, que é um processo que passaremos durante a vida. Precisamos almejar sermos mais santos do que fomos ontem, por causa da boa obra de Cristo. Romanos 8, 3, 4, eu sei que logo mais alguns domingos estaremos, ou os pastores estarão relatando esses trechos, mas ele é importante para o que está dizendo aqui, então eu vou aproveitar e falar a respeito dele. Porque ele diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, né? O que nós podemos entender? Do que a lei foi incapaz? O texto está perguntando ou mencionando para nós, do que a lei foi incapaz de fazer em nós?
de produzir santificação. Mas não porque a lei é má. Talvez passaram pela cabeça de vocês que eu quis dizer que a lei é má. Não. A lei não é má. Porque a nossa natureza carnal a enfraqueceu. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E esse é o Espírito de Deus. A lei enxertada no nosso coração, regenerados em Cristo, vamos entender esta realidade dentro de nós, segundo o Espírito de Deus. Pois bem, a grandiosa obra de Cristo nas nossas vidas. Você que está aqui nesta noite e que já reconheceu em Cristo Senhor e Salvador, está vivendo esse momento, essa experiência para toda a vida que ainda te resta aqui na terra, para que depois, em corpo glorificado na glória, no momento certo, estaremos todos com Deus. Você morreu para a lei. Você não está subjugado pela lei, mas por estar enxertado em Cristo, regenerado em Cristo, você olhará para as coisas que agradam o Espírito Santo de Deus. Viverá uma vida em santificação. Eu não sei se há alguém aqui nesta noite que ainda não passou por esse processo de regeneração. Esse processo de crer em Cristo como Senhor e Salvador, e sair sob o jugo da lei, e viver a vitória em Cristo da sua vida salva para todo sempre. Se você ainda não creu nesta verdade, o Espírito Santo bate à porta do teu coração. E Ele vai explicitar a sua condição, como de nós todos aqui que já passamos por esse processo, de que nós somos todos depravados, e que precisamos da graça de Deus. Nós somos pessoas que tropeçamos todos os dias, mas o Espírito Santo é que nos dá a força para vivermos a cada dia na presença dEle. Nesta noite, em poucos versículos, 6 versículos, nós vimos a riqueza do que já também se explicitou sobre Romanos. Por isso, continue aprendendo, continue buscando aprender mais da pessoa de Cristo, porque isso que você aprendeu esta noite, caso não soubesse, é sobre a pessoa de Cristo, é sobre a salvação em Cristo. Então, na vida, há muitas coisas que nós precisamos aprender, ter conhecimento, ter know-how. Mas o que vai valer para você, se você não adquirir know-how em Cristo, no bom sentido, de conhecer mais o Senhor, da sua revelação, e viver no contentamento dEle? O que você espera mais desse mundo? O que você tem dividido neste mundo? Que dentro dessa lei enxertada no seu coração, essa lei moral, você continua dividindo com a glória de Deus? E essa pergunta também é para mim. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda.
Conheço pessoas que, por causa de esporte, elas dão a vida para vibrar. Mas quando se fala em Cristo, a pessoa se atrofia. Eu não quero essa vida para mim. Eu quero esbravejar um momento de emoção que possam esbravejar num gol, mas eu quero fazer isso para Cristo. Eu preciso viver isso na minha vida. Não é porque eu não sou subjugado pela lei que eu não vou viver uma vida de me esforçar e viver uma vida segundo a vontade de Deus, de buscar as coisas de Deus. Pode acontecer de nunca mais eu pregar aqui, mas uma coisa eu quero que vocês entendam, e que a palavra nos diz: entregue-se para as coisas de Deus. Esse mundo não tem mais nada a nos oferecer. Eu não estou dizendo para que vocês não cuidem de sua família, é uma outra coisa, mas não divida a glória de Deus, aquilo que Cristo fez como obra dele, para enxertar você na regeneração dele, e não viver mais debaixo da lei. Não é a minha ênfase, não é aquilo que eu estou tentando impressionar com a minha fala, mas que nesta noite o Espírito Santo toque a sua vida, para que você valorize as coisas de Deus e viva para Cristo, porque é Ele que completou a grandiosa obra na sua vida e na minha. A Ele todo louvor e glória. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela porção da Tua palavra. Muito obrigado pelo fato de que eu aprendi tanto com esse texto, que eu quis compartilhar com meus irmãos, de que Cristo é tudo na nossa vida. Embora eu ame os meus filhos, ame minha esposa, mas Cristo, eu te adoro e quero te adorar mais. Me ajuda a santificar a minha vida para te agradar. Eu peço isso para os meus irmãos também. Senhor Deus, glorificado seja o teu nome, e nos ajude a refletir essa semana sobre aquele que completou toda a boa obra. É em nome de quem eu oro e agradeço. Amém.